Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um podcast Papo de AZ e hoje tenho a honra de receber novamente o secretário de Agricultura de Barra da Estiva, José Henrique Tinoco, para contar um pouquinho como foi o sucesso do nono encontro de produtores rurais de Barra da Estiva e região. Meu amigo Tinoco, fique à vontade, muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente. Uma boa noite. Boa noite, Azenildo. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo, né? Então, é um prazer muito grande, pelo contrário, é um prazer nosso, meu particularmente, e também como gestão nosso, estar aqui falando a respeito daquele evento que foi tão prazeroso, embora muito desgastante, né? Mas eu acho que o prazer, como nós estamos falando, e eu falo, é maior do que qualquer desgaste físico, mental, porque os frutos que traz um evento aquele, para não só para o agricultor, mas também para o município em si, é muito gratificante. A gente ouve coisas assim que nos deixam estimulados durante e a mesmo após ao evento. Meu amigo, há mais ou menos um mês atrás a gente estava conversando aqui nesse mesmo local e você nos contava sobre a expectativa desse nono encontro, né, dos produtores rurais que tinha ficado aí nesse ato sem acontecer. E assim, a gente viu a cidade ganhando uma proporção imensa. E eu até te perguntei na época qual era a sensação de estar realizando esse evento. E agora, qual é a sensação depois de ter acontecido? Deixa eu te falar, as expectativas, superaram as expectativas, foram superadas em todos os setores. No setor de participação, no setor de valorização do agricultor, no setor de negócios, tudo isso foi superado e que nos deixa muito, mais uma vez, volto a dizer, isso é o que eu digo sempre, muito satisfeito, muito gratificado, fico grato por tudo aquilo ter acontecido durante aqueles 3 dias. Foram 3 dias que nos ocupou muito, não só José Henrique, mas também todo o corpo da prefeitura, toda a secretaria, aquelas pessoas dispuseram seu tempo, não tempo de trabalho durante o período de 8 horas, mas quase mesmo 24 horas durante o dia, porque nós estávamos ali dedicados a fazer algo de melhor não só para o município, mas principalmente, porque eu digo, o nosso público-alvo são os agricultores familiares. E isso trouxe vamos dizer assim, um boom muito grande para o evento em si, porque no sábado, quando nós estávamos tirando os estandes, né, tirar os comerciantes, tirando tudo aquilo que trouxe para demonstrar nos estandes, eles estavam dizendo, quando será o próximo? Como é que vai ser o próximo? A gente já pode deixar reservado o estande para o próximo? Teve um que até me falou assim, Henrique, por que você não sugeriu uma sugestão? Porque, por exemplo, eu estou com 2 estandes, eu queria 3 estandes. Por como é que a gente poderia fazer? Eu poderia pagar 2 e deixar um para pagar mais próximo? E aí isso nos traz uma alegria muito grande, mas, ao mesmo tempo, um compromisso de tentar fazer algo igual ou mesmo melhor. De que forma? Para que as pessoas possam aproveitar ao máximo, porque é uma forma de aproveitar, uma forma de aproveitar através do conhecimento. Você tem noção, Zenilton? Na quinta-feira à tarde, quando começaram as palestras, nós tivemos 340 pessoas reunidas em algumas salas, em alguns auditórios. Isso eu fiquei muito assim, tivemos até que fazer remanejamento. Na sala de professor Divino, nós estávamos com expectativa de receber 40 pessoas. Tivemos 76 inscritos. Tivemos que mudar, ser hábil, né? Para mudar, a Glória foi muito hábil com o pessoal da secretaria, Michele, e eu, dentre outras pessoas, foram muito hábeis em mudar rápido para um auditório onde tivesse as 76 pessoas ficassem acomodadas. Mesmo assim, no outro dia, ele não teria um minicurso. Foi o professor Divino da UESB, falando a respeito de solos. E o que aconteceu? Nós tivemos que fazer um novo minicurso com ele para uma sexta-feira.
não estava programado. Mas houve uma necessidade em função da procura. No outro dia, fizemos um novo minicurso, 50 e poucas pessoas. Então, só no minicurso, desse minicurso, teve 126 pessoas, a média. E isso traz, eu acho, principalmente falando a respeito de solos, né? E é um professor do Laboratório de Solos da UESB, isso traz assim, uma satisfação. Foram 126 pessoas que passaram, durante 4 horas, a obter conhecimento melhor a respeito do seu solo, como é o solo, como é que lida com o solo, qual a necessidade que você tem antes mesmo de plantar alguma cultura. E isso engrandece muito o conhecimento, ou, no mínimo, a curiosidade das pessoas. No segundo dia, na sexta-feira, nós tivemos um público de 360 pessoas. Então, aumentou. E 360 pessoas que estavam só nos minicursos, fora as pessoas que vieram, estavam participando do evento sem estar participando do minicurso. Então, isso, assim, traz um prazer das pessoas obterem aquele conhecimento momentâneo e que vai agregar muito para a sua cultura, para o seu dia a dia no seu estabelecimento, seja ele grande, médio ou mesmo aqueles agricultores familiares, são os pequenos. A gente pôde, assim, infelizmente eu não pude acompanhar no local, mas eu estava vendo pelas redes sociais a proporção que o evento estava ganhando. O evento iniciou na sexta, na quinta? Na quarta. Na quarta. Nós antecipamos por quarta-feira, porque estava quase tudo pronto. Foi tão assim legal, porque como houve antecipação da empresa por parte de montagem então foram 4 dias. Foram 4 dias. Tanto que na quarta-feira nós tivemos um movimento também de negócios e um movimento também de apresentação. Tivemos lá um momento de apresentação cultural, onde as pessoas nós iniciamos na quarta-feira. Ficamos até em torno de meia-noite, mas na quarta-feira. Na quinta-feira oficialmente aberto, né? Com as inscrições, onde as pessoas receberam os kits e fizeram a inscrição. Nós tivemos 4.500 pessoas inscritas. Passei hoje para cá, 4.500 pessoas inscritas que deram nome com CPF e assinaram. Depois eu vou te mostrar em loco aqui, vou te mostrar. Então, isso, rapaz, foi na quinta e na sexta as inscrições. E isso, assim, deixa a gente muito satisfeito. E assim, Tinoco, a sociedade barra da estiva, principalmente ao agricultor que vive do campo, estava nessa expectativa, né, de ter esse evento. Qual o destaque assim, que você traz, na sua visão como secretário de Agricultura, o destaque? Assim, a gente sabe que teve vários destaques, mas qual foi aquele que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção, sinceramente, foi a participação nos minicursos. Porque eu estava assim, temeroso, porque a gente sabe que Baixio é uma cidade que as pessoas são ocupadas porque tem um café, tem um morango, hoje tem um estilo, então as pessoas se tornam ocupadas. E como a gente ter 360 pessoas em salas participando de cursos, minicursos e palestras, eu acho que não me surpreendeu, mas me trouxe assim uma satisfação e uma alegria muito grande das pessoas estarem participando e empenhadas em ficar ali em uma sala 4 horas participando e interagindo com os palestrantes. Então, isso aí não me surpreendeu, mas me trouxe assim uma satisfação muito grande. E o minicurso prático que foi na sua fazenda com a professora famosa? Professora generosa, né? Foi um minicurso bacana, depois houve até o minicurso, houve a aula teórica aqui, né, nas salas, e depois nós fomos tanto que esse minicurso estava previsto para 20 pessoas. Nós tivemos 26 pessoas inscritas. Por que só 20? Porque tem toda a questão da aula prática. A aula prática envolve a transferência de uma abelha em uma caixa isca para uma caixa apropriada, uma caixa principal, onde ela vai ficar alojada ali. E isso teria que ser feito não, era mais fácil fazer com 20 pessoas, mas eu conversei com a professora generosa, ela foi sensível em botar mais 20 pessoas, mais 6 pessoas que interessaram. Ou seja, nós fizemos com 26 pessoas,
No mesmo depois da aula prática, as pessoas acharam por bem, aí íamos fazer a aula até prática em si. Foi na nossa propriedade, fizemos 2 transferências de caixa isca, tanto da Jataí quanto da Iraí, são abelhas daqui da nossa região, e também tiveram a oportunidade de degustar mel de Iraí, Jataí, de Uruçu nordestina também, eles viram a Uruçu nordestina, que cada abelha dessa, ela tem uma função, ou melhor, ela tem uma aptidão em termos de buscar o néctar, o pólen, né? Então, por isso, há uma necessidade de você ter uma diversidade de abelhas que existem vamos dizer assim, no natureza, onde existe na natureza, e automaticamente você tendo a oportunidade de tê-las próximo às culturas que elas preferem, há um pegamento de flor melhor, há um tamanho de fruto melhor, um brix melhor, dentre outras situações. O evento, ele tratou de várias culturas da região, né? Tratou de café, tratou do morango, e o que você falou que está começando a implementar em Barra da Estiva, que é o mirtilo, né? Os blueberries que você falou. E, assim, você tocou na situação do minicurso, o pessoal está preocupado com o solo, não tá? De trabalhar o solo bem. Tá, isso a gente não é, eu acho, é uma preocupação das pessoas e uma satisfação para a gente. Que hoje nós fizemos, a administração de Wilson voltou a ter um convênio com a UESB, o Laboratório de Solo da UESB, ou seja, as pessoas fazem, se não sabem retirar o solo de uma forma correta, a gente tem carros na secretaria que pode ir com o técnico, o agrônomo na área e tira e ensina, não só aquela pessoa, mas também as pessoas que são vizinhas, para fazer uma amostragem de solo de uma forma correta, para levar até a UESB, onde lá são feitas as análises, e aí vamos plantar. Para cada cultura, há uma necessidade de um pH ideal para aquela cultura que se desenvolva bem, e deixe de ter uma produção e sim uma produtividade maior, que a gente tem que diferenciar entre produção e produtividade. E nesse mini curso, como eu disse, teve uma procura muito grande. Me surpreendeu, sinceramente, esse mini curso me surpreendeu, e porque as pessoas quiseram participar para saber como tratar o solo. Isso dá um entender, nós passamos a achar que as pessoas estão tendo vendo como os grandes, antes mesmo de plantar, preparar o solo, né, para que haja uma maior produtividade. Você, naquele outro nosso bate-papo, que estava assim nas vésperas, né, do evento, você falou que a grande satisfação sua era o dia depois do evento, né, quando o produtor chegava e falava com você do que achou. Teve algum que chegou para você que você gostaria de trazer para a gente, assim, o que ele disse do evento, um feedback? Não só produtor, mas nós tivemos, eu disse a respeito de produtor, mas não só os produtores, vários produtores, depois vamos relatar alguns, mas também de professores, professor Abel, por exemplo, ele falou, Zé Henrique, seria interessante, em função do curso que eu ministrei, a palestra que eu ministrei, voltada para citros, principalmente a laranja pocã, eu notei uma necessidade das pessoas terem mais conhecimento e mais específico. Eu falei, professor, e como é que nós poderíamos fazer? Ele falou, eu me disponho a vir aqui sem custo para a prefeitura, para ninguém, porque ele hoje é um professor, ele foi reitor da UESB, é um professor aposentado, e eu acho que ele faz isso por prazer, né? Ele tem muito prazer, e como tem muito conhecimento e tem prazer, ele se dispôs a vir aqui até mesmo 2 vezes por ano, para ministrar a palestra e passar o seu conhecimento. Professora Generosa também falou a respeito de quantas vezes haja necessidade, ela vem falar a respeito de abelha sem ferrão. Professora Raica, também a respeito foi muito procurado também, degustação de café. O curso biológico, nós estamos fazendo a respeito também, produtos biológicos, também curso bem cheio também.
Então, todos eles falaram o quanto foi importante eles participarem. Eles fizeram questão de despedir não só de mim, mas de toda a equipe que fez com que o evento acontecesse. Em relação aos palestrantes, aos expositores, e todos eles que eu tive a oportunidade de falar, eles disseram que houve uma procura, as empresas fizeram bons negócios. Eu fiquei assim até na dúvida. Quando eu ouvi dizer que a Movel vendeu 13 caminhões e 4 carros, 13 ou 11 caminhões e 4 veículos pequenos, naqueles dias, eu fiquei, meu Deus, é verdade. E aí eu procurei saber, aí algumas pessoas diziam, eu mesmo comprei um, o outro falou, eu também comprei outro. Aquele está ali, o que estava aqui expondo, já tinha vendido ali. Uma empresa também de tratores aqui vendeu R$1.800.000 de tratores. Então, a gente presume que naqueles dias houve um comércio, vamos dizer assim, uma negociação em torno de 8 a 10 milhões de reais naqueles 3 dias. E isso é um volume muito grande para a feira, para a nossa feira, né, que é uma feira tida como pequena, e um volume nesse valor de dinheiro, acho que é bem volumoso, eu achei muito interessante. Em relação aos agricultores, muitos nos procuraram. Eles nos procuraram dizendo assim, agradecendo, que é o que eu acho assim mais de uma forma mais prazerosa para todos nós, a forma que as pessoas agradecem. Henrique, você não sabe quanto foi bom para mim. Eu não perdi tempo. Eu fui ali só obter conhecimento. Quando será o próximo? Aí é onde vem apertar a gente. Quando será o próximo? E esse ano o próximo vai ter? Já marcou a data? Eu fico assim, até me emocionando, porque de fato as pessoas procuraram e falaram, mas é o tipo da coisa, a gente é toda uma programação, que a gente tem que ver como é que vai ficar e tal, mas a gente tem a intenção de voltar a fazer o Encontros Produtores, que ficou 8 anos, né? Houve uma interrupção durante 8 anos, 9 anos na realidade, e nós conseguimos realizar o 9º encontro, e quem sabe terá o 10º, 11º, 12º, quem sabe é Deus que vai nos orientar nesse sentido. Eu vou fazer exatamente uma pergunta nesse sentido, meu amigo, porque assim, a gente sabe que quando há uma interrupção, né, de um projeto que vem, você tem uma dificuldade para reativar, né, para colocar as coisas nos eixos, para buscar os estandes, né, o pessoal para ocupar os estandes. Qual foi, assim, porque a prefeitura, em geral, junto com a SEMAG, estava empenhada em realizar esse evento mais do que nunca, né, porque precisava retornar. Mas quais foram, assim, naquele outro bate-papo nosso, você já tinha mencionado alguns desafios, mas quais foram os desafios que foram acumulando para a realização do evento? Porque quem chega na hora só vê o sucesso, né? De fato, os desafios foram o seguinte, como houve interrupção, nós contamos com poucas pessoas que tinham conhecimento, vamos dizer, a vivência dos eventos anteriores, tá? Que como muda a gestão, naturalmente as pessoas se afastam. Aí muitos não têm interesse de voltar. Então a gente teve poucas pessoas que vivenciaram os eventos anteriores. E o mais, assim, que houve mais que eu vi, mais que impactou, foi a questão da data. Como nós tínhamos a nossa data em abril, que tem que ser em abril, que volta a dizer, março as pessoas plantam morango. Maio, as pessoas agora já começou a colher café. Então, nós temos essa janela de abril. Em função de deixou-se de fazer durante esse período, nós perdemos de estar no calendário agrícola do Estado. Ou seja, antigamente não se fazia uma feira semelhante à nossa, nos anos anteriores, semelhante à nossa, nas cidades circunvizinhas. Esse ano foi feito. A cidade de Maracás, na mesma data, estava com exposição lá. Então, isso foi um desafio, porque nós tínhamos caravanas também de Maracás. Não interferiu o nosso público, mas era muito, vamos dizer assim, mais prazeroso e mais... as pessoas viviam mais esse momento aqui só em Barra de Estiva. Mas, como houve lá em Maracás,
não houve uma divisão de público. Vamos dizer, as pessoas não se dividiram, mas não acontecia isso. Por quê? Mas espero que nosso abril esteja guardado, né, para outras oportunidades que nós pensamos em fazer os novos eventos, os novos encontros produtores. E a participação das cidades circunvizinhas, Ibicoara, Mucugê, Foi muito. Você vê o quanto é importante, Azenilton, a participação nossa, principalmente, nossa, que eu falo Semagre, nas redes sociais. Eu te digo que nós tivemos depoimentos de pessoas que eu estava segunda-feira aqui na rádio, aqui em Barra de Chiva, quarta-feira na rádio em Conquista, ou televisão em Conquista, e às sextas-feiras na rádio em Livramento. Tivemos 2 depoimentos que eu soube, só que eu soube, a pessoa estava no minicurso e me falou, passou até um zap, que tinha uma pessoa de Minas Gerais participando do curso de apicultura e teve outro de Abaíra participando do curso de meliponicultura. Então você vê o quanto estava longe. Teve pessoas também de Barra do Choça que ouviu falar na rádio lá em Conquista. Então você vê o quanto quanto é importante as redes sociais hoje, nós, não só as redes sociais, mas também o rádio, a televisão, nós fomos na TV Sudoeste, TV UESB, na Rádio Band, na Rádio 103 FM, 88 FM, na Rádio 93 FM, na Rádio daqui a 104 FM, então foram no seu podcast, também tivemos, né? E todas elas deram feedback ótimo para o evento, para as pessoas estarem cientes do que ia acontecer e mesmo do que estava acontecendo. Que essas 3 rádios, elas fizeram lives ao vivo durante todo o evento, tá? Não era interruptos, mas eram lives que em vários momentos do evento. Isso traz um Barra da Estiva, mostra a Barra da Estiva, mostra o quanto o Barra da Estiva tem a oferecer aos visitantes, às pessoas que querem investir em nosso município. O seu dia a dia nesses 4 dias, né, que eram 3, mas terminou virando 4, e seu dia a dia, sua rotina nesses dias, como foi? Essa rotina nossa, não só minha, mas também algumas pessoas que participaram, eu mesmo só saía daqui 1h40 da manhã, 1h30, 1h40 da manhã, porque eu só saía. Porque, para você ter noção, Zenilton, nós tínhamos lá drones de valor de R$150 mil. Nós tivemos lá veículos, tivemos lá 3, 6, 9 veículos novos. A Bialdi, um carro novo, a Cambuí com carro novo e a Movel com carro novo, carro e caminhão, né? Carro pequeno e caminhão. Tratores, tínhamos lá 6 tratores. Então, tudo isso tem vamos dizer assim, as empresas saem dali, embora tenha sido tudo monitorado, mas as empresas saem dali e era de nossa responsabilidade dizer, podem ir embora, que aqui está supervisionado. Quem supervisionava tudo? As câmaras, os vigias que ali ficavam, mas eu só saía, porque nós tínhamos um momento de entretenimento, aquele momento assim de a parte cultural, né? Que acabava meia-noite, mas até arrumar, posicionar os vigias, que eram 5 vigias, eu só saía depois que deixavam eles posicionados. E isso era em torno de 1h30 da manhã. 5 horas da manhã, o pessoal já ligava, Henrique, cadê? Rapaz, o caminhão o interessante, né? Um dos fatos. 5h30 da manhã, rapaz, estava faltando aqui, o caminhão do lixo não apareceu ainda. O rapaz, por algum motivo, né? Que isso pode acontecer. O caminhão não apareceu ainda. Aí eu providenciar, não se preocupe não, daqui a pouco cheguei. Por quê? Ele também estava preocupado. Porque ele tinha que deixar tudo pronto, limpo, bonitinho, porque na sexta-feira, tudo ia começar às 7 horas da manhã. As inscrições, das 8 horas da manhã, tinha 800 pessoas tomando café da manhã. Os agricultores tomando café da manhã. Então, isso me acarretou muito, não só a mim, volto a dizer, mas as pessoas que fizeram parte, mas acabava sendo, não só, como eu disse, a mim, mas acabava sendo em cima de mim, vamos dizer assim. Mas eu volto a dizer, faria tudo de novo. Faria tudo de novo com a mesma vontade, com o mesmo ímpeto, com o mesmo prazer, com a mesma satisfação, porque a gestão trabalhou bastante para isso.
Abril que vem é logo ali, hein? Então a gente sabe que o abril passa rápido. Olha que foi em abril, já temos 1 mês e 4 dias, né? Exato. Que o evento aconteceu, são 34 dias. Para 365, ou seja, só falta 330 e poucos. Então a coisa vai acontecendo, né? A gente vai fazendo contagem regressiva, caso venha fazer para o ano, né? A gente não está garantindo, mas caso venha fazer para o ano, as coisas vão acontecendo, é toda uma logística que nós temos que ver, não só de estandes, mas também de palestrantes, palestras novas. A gente não sabe o que vai acontecer em relação ao tempo, às culturas, às adaptações, as coisas que vão acontecendo voltado para a agricultura, que é o nosso foco. Dar suporte àquelas pessoas que mais necessitam. O que eu digo sempre, uma empresa grande pode contratar um consultor, pode contratar um agrônomo para ter dentro de sua propriedade, mas o pequeno não pode. O pequeno tem que ter o suporte da gestão, o suporte da Semagre, o suporte da prefeitura, o suporte para que ele possa desenvolver na sua terra. E sempre essas terras, eles não podem ficar mudando de cultura de uma hora para outra. Ele não tem condições de falar assim, não, o café está ruim, eu vou partir para a pecuária. Não pode, porque o espaço é pequeno. Então, ele tem que trabalhar ali, produzindo uma ou duas culturas que tenham de seu sustento e também dos seus filhos. Não só sustento alimentar, mas também sustento de prazer, de desenvolver, de entretenimento, de ter uma oportunidade de passear, tudo isso aí. Então, a gente pensa dessa forma para que as pessoas possam ter o prazer de morar em nosso município, que faz muito bem. Você falou do giro, né, de negócios que teve. O que isso representa a médio e longo prazo para o município de Barra da Estiva, com os produtores equipados? Isso, nós falamos a respeito diretamente. O que eu falei diretamente são as vendas que foram feitas aqui. Mas indiretamente, hotéis, restaurantes, bares, por exemplo, eu sei um restaurante ali da Cristo Redentor falou, eu vou abrir, eu não abro meio-dia, mas eu vou abrir com refeição meio-dia, porque eu sei que vai ter público. E aí depois eu fui lá, coincidentemente, eu fui lá, num lugar que eu frequento, ele falou assim, foi bacana, viu? Quero te agradecer, porque eu não tinha o hábito de abrir meio-dia. E todos os dias eu abria ao meio-dia, tive bastante público, e a noite foi excelente, não foi bom, falei, o tempo foi excelente. Então, isso trouxe um valor, né, para a Barra da Estiva, né? Em relação a você falou a respeito essas vendas que houve, na realidade, isso, Azenilton, traz as consequências boas, que são as pessoas que vão ter a oportunidade de fazer o trabalho com mais facilidade. Por exemplo, nós temos esses tratoritos, não vou dizer marca, mas os tratoritos são vendidos aí. As empresas vieram, era 2.900, mas no evento foi vendido a 2.500. Eles sempre dão diminui a margem de lucro deles. E aí uma empresa daqui que representa falou assim, o termo foi esse, eu nunca vendi, de quando eu vendo já tem, parece que 8 anos estabelecido aqui, eu nunca vendi tanto tratorito quanto eu vendi. Assim como roçadeira, a roçadeira de uma marca também, ela fez um abatimento, aí ele falou também, aí foi uma outra, eu nunca vendi tanta roçadeira quanto eu vendi no evento, desses anos que eu estou aqui, quanto eu vendi no evento. Então, se a pessoa compra um tratorito, se ele compra uma roçadeira, automaticamente ele vai ter condições de uma forma mais fácil, menos trabalhosa, vamos dizer assim, de cultivar seu café, o seu morango, seja lá qual for a cultura, porque ele tem com mais facilidade, ele não vai se desgastar muito fisicamente, ele tem aquela peça que ele não pensava em ter, por não ter a oportunidade de comprar, ou mesmo aquela oportunidade de ver porque tinham várias empresas que vendiam roçadeiras, vendiam tratoritos, tantas oportunidades de ver e possibilidade de compra. Então, ele viu, comprou, eu presumo que, né, houve uma facilidade na sua lavoura. E os benefícios virão. Como? Automaticamente terá uma maior produtividade.
Tendo uma maior produtividade, consequentemente, uma maior venda. Tendo uma maior venda, isso traz também um benefício para o município, que isso vai gerar ICMS. Se houve venda de tratoritos, de roçadeira, dessas peças, automaticamente gerou imposto, gerou ICMS, que isso é inserido em todas essas que nós falamos. Assim como também aquilo que você produz. Tudo que você produz, você tem que ter o carro para levar, concorda? Se tem o carro para levar, vai gastar o óleo, vai gastar o pneu, que é vendido aqui, que gera imposto, que é absorvido pela prefeitura, seja Barra de Chiva, seja Ituaçu, seja cidade pequena ou cidade grande. Então, os benefícios vêm dessa forma indiretamente e para o produtor diretamente. Então, é uma forma assim, a gente está falando aquilo que a gente imagina, mas no dia a dia é a realidade. Eu lembro que você falava que o encontro é a festa do conhecimento, né? Gera conhecimento ao produtor. E a gente percebe que o produtor está com mais conhecimento, a própria procura dos minicursos comprova isso. E essa também procura de facilitar com uma máquina, um tratorito, é fruto desse desenvolvimento que a Semagre fez lá no passado e que continuou com esse nono encontro agora? Eu te digo assim, nós não estamos falando por vaidade, mas nós falamos por conhecimento e falamos por a necessidade. As primeiras roçadeiras que foram vendidas aqui foi através do Módulo Rural. Ela tinha um financiamento com o Banco do Nordeste. Nós fizemos projetos, e onde a Módulo Rural, o banco financiava através da Módulo Rural as roçadeiras. Isso começou em 2000, se eu não me engano, 2010 ou 11. Foi quando começou, as pessoas trabalhavam aqui com estrovenga, né? Aquela uma ferramenta manual, ou através mesmo de enxada. Aí depois veio a roçadeira, os pulverizadores que são motorizados, né? Que facilita muito a pulverização, não são aqueles que a pessoa fica batendo, se desgastando, são os motorizados, facilita muito, né? E faz uma distribuição melhor na pulverização, dentre outras coisas mais. E isso, naturalmente, vai criar uma maior... naturalmente vai acontecer uma maior produtividade. Tinuca, eu sei que o trabalho não para, né? Assim, a gente tem, e eu já tinha avisado aos ouvintes que o evento dos produtores seria um dos maiores eventos da Chapada, e se comprovou, né? Eu deixo aqui registrado meus parabéns, o sucesso foi espetacular do evento. Mas, assim, a gente sabe que a Semagre, a prefeitura, não para. Quais são o que vocês estão planejando, projetando para esse resto de ano, enquanto abril não vem? Rapaz, são vários. Por exemplo, nós estamos indo na quinta-feira para Santana, região da Santana, né? Onde nós estamos com um programa do Banco do Nordeste, chama Paz Nordeste, né? Onde os bancos, não só o Banco do Nordeste, mas também o Banco do Brasil, financia através os produtores. Não são os produtores do agro amigo, são os produtores que pretendem obterem um empréstimo com os juros bem baixos para que possam progredir, na realidade, sair do agro amigo para ter uma evolução em termos de projeto. Nós estamos indo para Santana essa semana, onde vamos propor àqueles agricultores que a gente vê. Barra de Chiva não é só a sede, Barra de Chiva não é só esse bioma do Gerais, como se fala. Nós temos o bioma da Caatinga, né, do semiárido, onde as pessoas lá devem ser também olhadas como munícipes de Barra de Chiva. Barra de Chiva é o maior produtor de quiabo da Chapada Diamantina, onde isso vem lá da Santana, Estandarte, Salinha, aquela região todinha ali, onde eles produzem quiabo de qualidade e eles precisam ser atendidos também. Agora também, no dia 25 e 28,
pensando na parte ambiental, nós vamos fazer um recolhimento de vasilhames de agrotóxico. É bom deixar registrado aqui que as pessoas que compram os produtos, né, para uso na sua lavoura, eles têm a necessidade de pedir, solicitar uma nota fiscal. Após o uso daquele produto, ele faz a tríplice lavagem, fura a embalagem, seja ela plástica, seja ela sachê, depois vai devolver. Automaticamente, na hora que ele devolve, ele recebe do ARAS, é a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos do Sudoeste. Ele recebe um documento onde ele diz lá, ele tem lá comprovado que ele devolveu a embalagem. Isso não serve não só para ele, como, ou caso haja uma fiscalização da ADAB, que é o órgão que fiscaliza, mas também para futuro. O agricultor, ele sabe, ele pretende, mais tarde, ele ter aquela aposentadoria especial. Se ele tem um documento como esse, dizendo que ele comprou um produto, que ele devolveu um produto, na hora que ele chegar no INSS, ele tem dizendo que ele é uma forma de comprovar que ele é um agricultor familiar. E ele tem, vamos dizer assim, teve a responsabilidade junto com o meio ambiente, tanto que ele comprou, usou e devolveu. Então, isso vai acontecer agora dia 25 e também dia 28, o recolhimento desses vasilhames aqui, do lado da Madeireira Império, no galpão do Adubos Paraná. Nós fizemos o ano passado, foi um sucesso, por que eu digo um sucesso? É um sucesso porque se a gente recolhe, sabe o que as pessoas estão devolvendo, aquele vasilhame não ficou no meio ambiente para poluir, para se queimar, para se enterrar. Aquele tem um local apropriado para fazer a devolução, onde será incinerado ou, melhor, reutilizado. Não é nós, que não temos o conhecimento, que vamos fazer a reutilização. É as empresas que têm o conhecimento e o dever de fazer esse recolhimento e também de reutilizar, se for possível. Importante, Tinoco, você destacar. E assim, as pessoas às vezes ficam na dúvida se elas podem trazer as embalagens de tudo, mas no caso é só do agrotóxico, né? Todo aquele produto que ele usa na sua lavoura, aquelas embalagens de 5 litros, de 5 litros, ou mesmo de 20, eles geralmente agrotóxicos, alguns são agrotóxicos, eles devem trazer. E mesmo que sejam, tem alguns também que são vendidos em sachê assim, saco plástico, né? Eles devem trazer também, porque aquilo ali, as pessoas pensam que não. Quando você compra e o comerciante bota o seu nome com CPF, automaticamente a Receita Federal está sabendo que você comprou isso. A ADAB está sabendo que você comprou esse produto. Não estou amedrontando ninguém, mas estou apenas relatando o que de fato acontece. As pessoas devem devolver. E a oportunidade é essa. Fizemos o ano passado, inclusive fizemos lá o recolhimento também de forma primeira vez que fizemos na Santana, né? Na região, como eu disse, do semiárido lá. Vamos fazer de novo esse ano o recolhimento lá também. Nós recebemos lá dois bags enormes com produtos. Aqui também foram 20 e poucos bags. Então, a gente sabe que a gente tem a responsabilidade como produtor e como também secretaria de ajudar aos produtores e ao meio ambiente e às empresas daqui para que faça esse recebimento e essa devolução. Nesse caso, é importante destacar que só aqueles vasilhames de 5 ou aqueles de 1 litro também? Que o pessoal... De 1 litro, 250 ml, 300 ml, todos aqueles que tiverem a tarja azul, amarela, vermelha ou verde, todos esses, a tarjazinha embaixo, onde diz a periculosidade do produto, eles devem trazer. E aí, no caso, Tinoco, tem que estar furado, né? É isso? Quando você acaba de usar qualquer produto desse, você deve fazer a tríplice lavagem. O que é a tríplice lavagem? É você quer pegar aquele balde, aquele litro, vou tratar como litro, mas seja um balde. Você lava ele 3 vezes, lava, sacode, joga dentro da bomba. Até porque não perde produto. Lava, sacode, joga dentro da bomba. 3 vezes. Fez, escorreu direitinho, fura. Por que furar? Para que as pessoas que não tenham conhecimento venham reutilizar.
Então, ele é furado e trazido para cá furado, porque se você lavar e deixar lá na sua propriedade, pode vir uma pessoa que não tenha conhecimento e utilizar, mesmo está lavado. E você sabe que deixa resíduo, por mais lavado que seja. E estando furado, a pessoa não vou usar porque está furado. Na oportunidade que será agora dia 25 e também dia 28, e pretendemos fazer todos os anos, então ele deixa guardado no local bem armazenado, ou dentro de sacos, né? Se for muito, dentro de sacos, e traz para que ele vai receber o mais importante, Azenilton, tão importante, Azenilton, é aquele compromisso deles em trazer, mas em receber uma nota do Aras, onde ele diz que trouxe. Que se chegar lá, a W sua propriedade, o senhor compra produto, eu estou vendo aqui na Receita Federal, o senhor comprou produto. Cadê esse produto? Ah, eu queimei. Não, só tinha que entregar. E automaticamente você pode ser penalizado. E o que nós não queremos é que os produtores de Baixia, principalmente da agricultura familiar, sejam penalizados com multas que geralmente são multas difíceis de serem retiradas e que são multas geralmente bem expressivas em termos de valores. Muito bem. Então é importante aí aos produtores, dia 25 e 28. 25 e 28. Tão próximo, né? Tá próximo. Dia 25 e 28, tiver aquela embalagem de produto, levar, devolver, fazer o descarte correto. É isso aí. Agora, Tinoco, conta pra gente um pouquinho, eu sei que você sempre está buscando conhecimento, né? Sua agenda é lotada, inclusive, já te agradeço mais uma vez por estar nos recebendo aqui, né, nesse espaço e no espaço na sua agenda. Eu sei que o tempo é corrido, mas conta para a gente um pouquinho sobre a FEAGRE. Sim, a gente tem... Os frutos vêm, né? Os frutos vêm e a gente tem... Nós fomos convidados porque o município foi convidado. Eu vou estar lá representando o município, diante de um trabalho que nós fizemos. Eu sempre comungo, vocês notam que eu sempre comungo no plural. Eu não digo porque eu não consigo fazer nada sozinho. Lógico que eu vou estar lá representando, como eu te mandei a mensagem, representando os agricultores, que são os atores principais. Então, nós vamos estar lá, Zenilton. Fomos convidados à FEAGRE, a Feira da Agricultura Familiar, onde são convidados 417 municípios, secretários e prefeitos, possivelmente muitos estarão lá. Vai acontecer em Salvador, dia 26 e 27, próximo, onde a gente vai estar lá ministrando uma palestra voltada ao sucesso do morango no município. Como aconteceu isso? E a gente é meio temeroso, porque no centro de convenções lá em Salvador, eu presumo que nós teremos um público de 500 pessoas. Né? Falar para 10, 20, que a gente conhece, é fácil, mas para falar para 500 pessoas não é fácil. Mas se Deus quiser, ele vai me orientar, eu vou estar bem falando o que de fato aconteceu. E quando a gente fala o que aconteceu, a gente fala com facilidade, a coisa flui, e Deus nos orienta para que a gente tenha o maior dignidade, a maior altivez possível para falar de fato o que aconteceu em Barra da Estiva, que é a proposta nossa. E a proposta da SEAGRE é que nós iremos lá, para que a gente vá lá e fale como foi o sucesso do morango em Barra da Estiva, mas, como eu sempre digo, o sucesso não é da secretaria, o secretário não é do José Henrique, o sucesso são dos agricultores, aqueles protagonistas, aqueles que apostaram no morango e hoje é uma realidade em nosso município, né? Porque é o que trouxe o desenvolvimento maior daquelas pessoas que mais necessitavam desenvolver, que são os agricultores familiares. Aqueles que desenvolviam com facilidade são agricultores que tinham condições de plantar uma área maior de café. Esse desenvolvia e hoje desenvolve. Mas aqueles que tinham pequenas áreas e que tinham necessidade de desenvolvimento, aconteceu no morango. E por isso que nós fomos convidados a fazer uma palestra dia 27 às 14 horas, lá durante a FEAGRE, lá no Centro de Convenções de Salvador. Quando eu falo, eu até tremo na base, mas, como eu disse, Deus vai nos orientar para que possamos dar o melhor do que nós temos e passar para aquelas pessoas, de repente, abre até horizontes para os outros municípios,
despertar não no Morango, mas naquele que ele via uma perspectiva, que ninguém via Morango e Barra Estiva, mas nós vimos a perspectiva que aqui poderia ter. De repente é um lugar que não produz morango, mas produz umbu, que não tem possibilidade de produzir um morango, mas produz umbu, que pode desenvolver com citros, com laranja pocã, que pode desenvolver com banana. Então, todas essas culturas que podem ser desenvolvidas, basta que tenha o empenho, principalmente do gestor público, o prefeito, e também de uma secretaria atuante, uma secretaria que tenha interesse em desenvolver o município. E que tenham os atores, como eu digo sempre, os atores principais, os produtores, principalmente da agricultura familiar, que queiram se desenvolver. Isso vai acontecer naturalmente. E a gente sente, assim, muito responsável em estar passando isso durante a FEAGRE, que vai acontecer, como eu disse, de 26 e 27, mas a nossa palestra será na terça-feira, dia 27, às 14 horas. Parabenizar, né, por esse convite e, assim, levar o nome de Barra da Estiva para o Estado, né, você já faz muito bem e agora tem a oportunidade, né, de levar um pouquinho do conhecimento, né, como você sempre gosta da questão do conhecimento, mas com certeza para abrir horizontes, a nossa Bahia precisa. Né, quando eu vi né, o roteiro, né, a programação, rapaz, eu vi lá, mas palestrante, José Henrique Tinoco, Barra da Estiva, meu Deus do céu, e os outros palestrantes, São Paulo, Brasília, de não sei onde, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo? Mas, como eu disse, se Deus quiser, Deus vai nos orientar, para a gente dê o melhor de si, dê o melhor daquilo que a gente possa passar, para que, como eu disse, outros municípios possam ter a mesma oportunidade que Barra da Estiva tem e terá, desenvolvendo cada dia mais. Com certeza, meu amigo. Não tenho dúvida que vai estar bem representado, né? E assim, só coroa o seu trabalho, né, no desenvolvimento aqui da região. Parabéns mesmo. E estamos finalizando esse bate-papo. É sempre um prazer, né, conversar contigo. Você traz a visão, né, do agricultor, do homem do campo e dessas perspectivas que você tem. Você é um cara para frente, positivo, sempre buscando algo melhor para o nosso município. E, assim, te desejo tudo de bom, muita sorte lá nessa palestra sua e te agradeço, Tinoco, por esse bate-papo, por nos proporcionar, mais uma vez, esclarecimentos. O Azenilton, eu que tenho que agradecer a oportunidade, né, você dispor do seu tempo ao público que vai estar nos assistindo, porque a gente pensa, faz assim, que a gente faz com amor, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com amor, quando a gente faz tendo a oportunidade como essa que você está nos dando aqui, é uma satisfação muito grande. A gente fica assim, mais uma vez, quero agradecer de coração a oportunidade de estar nos dando e dispor quando houver necessidade, quando você vê uma oportunidade. Você acompanha a nossa rede social, né? É Semagre, @SemagreBE, onde você pode acompanhar, as pessoas também podem acompanhar. Vale ressaltar o seguinte, nós estávamos com 1.400 e poucos seguidores, fomos para 2.200 e tantos seguidores. Isso é bacana para a gente, porque houve um crescimento, né, na realidade, e a gente se dispõe, quando houver necessidade, para que a gente possa falar mais, tá? Que esse bate-papo é muito prazeroso, muito bacana, você é uma pessoa bem tranquila, passa uma tranquilidade para a gente, que eu quero ter isso durante a FEAGRE, essa tranquilidade que você está aqui, essa tranquilidade que eu estou, para que a gente possa fazer isso com muito, não orgulho, mas muito prazer. Eu agradeço as palavras e, assim, digo que para você, né, para vocês, que o espaço, o podcast está sempre aberto. O objetivo do programa é levar o conhecimento, trazer temas relevantes à sociedade. A gente vê muita coisa por aí, mas a informação e o conhecimento tá escasso. Muito obrigado, meu amigo. Uma boa noite aos nossos ouvintes. Curta, compartilhe, siga a Semagre, @SemagreBE. Siga a Semagre, vamos chegar lá em 3.000, né? 3.000 nosso objetivo, né? Isso. Nosso próximo bate-papo está com 3.500, né?
vamos seguir. E curta, compartilha essa informação, o conhecimento. Tinoco sempre traz muito conhecimento para o nosso bate-papo e isso enriquece muito para quem vai nos ouvir. Muito obrigado, ficam todos na paz, até o próximo episódio. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você.